Veremos desde barras de ouro e diamantes até mesmo peixes caindo do céu. Os guarda-chuvas não serão suficientes para protegê-lo desses contos inacreditáveis. Prepare-se e junte-se a nós nessas situações bizarras e inesperadas. Se não tivesse sido filmado, dificilmente acreditaríamos. Imagine que você está andando pela rua tranquilamente e de repente você ouve um alto barulho e então você olha para cima e vê peixes, sim, peixes caindo do céu como descrito no livro bíblico. Como você reagiria? Correria para se proteger ou pegaria um balde e pegaria alguns para garantir seu jantar? Ou talvez você se perguntaria se está sonhando ou tendo alucinações? Bem, este não é um cenário comum de se ver, porém realmente aconteceu em Texarkana, no Texas. Peixes de vários tamanhos e espécies choveram sobre a desavisada cidade, causando grande agitação entre os habitantes locais. Alguns deles capturaram o evento bizarro em seus telefones e postaram para o mundo todo. Mas como isso aconteceu? A prefeitura da cidade descreveu a chuva animal como um fenômeno que ocorre quando pequenos animais aquáticos como sapos, caranguejos e peixes pequenos são arrastados por trombas ou correntes de ar que ocorrem na superfície da terra. É possível pegar peixes e sapos, por exemplo, e levá-los por quilômetros antes de jogá-los em terra firme. Os peixes são sugados pelo vórtice do tornado e depois soprados nas nuvens até que a velocidade do vento diminua o suficiente para deixá-los cair de volta ao solo, talvez a quilômetros de distância de onde começaram. Imagine-se andando pelas ruas da Flórida, e de repente você vê um clarão verde caindo do céu. Será um pássaro? Um avião? Não. É um lagarto gigante caindo em sua direção, medindo 1,5 metros de comprimento, com 9 quilos e com dentes e garras afiadas, e não está sozinho. Há dezenas deles caindo das árvores como gotas de chuva escamosas. Nada mais são do que iguanas. Por se tratarem de animais de sangue frio, as iguanas ficam imobilizadas pelas baixas temperaturas e caem duras das árvores. Como os demais répteis e anfíbios, elas não conseguem gerar o próprio calor, e precisam do clima quente para se manterem aquecidas. Apesar de diferente, o fenômeno não é novidade, e autoridades meteorológicas do estado americano chegam a emitir alertas sobre chuvas de iguanas, para chamar atenção para uma onda de frio. Apesar de parecerem mortas, as iguanas costumam sobreviver e recuperar as forças assim que as temperaturas sobem. Elas podem acordar a qualquer momento e começar a correr mordendo e arranhando qualquer coisa em seu caminho. Isso não é uma ocorrência rara. Acontece todo inverno no sul da Flórida, onde as iguanas são uma espécie invasora que não tem predadores. Elas se multiplicam rapidamente e comem de tudo à vista. De plantas a insetos e ovos, eles também cavam tocas que podem prejudicar calçadas, paredes e edifícios. Uma gigantesca nuvem branca foi vista caindo do céu nos arredores da cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes. A substância estava voando baixo acima do solo como um enorme pedaço de algodão antes de tomar uma direção descendente, indo em direção a uma cerca. Pequenas partes foram vistas separadas pelo vento enquanto a parte principal permaneceu presa. Seria uma bela visão se você pudesse estender a mão e tocá-la. Parecia um algodão doce. O homem que capturou o evento disse que não teria acreditado nisso se eu não tivesse visto e capturado. Acredito que este é um milagre que ilustra o propósito de Deus. No entanto, de acordo com o Centro Nacional de Meteorologia e Terremotos, o que foi visto naquele vídeo não foi uma nuvem, mas espuma artificial, porque é impossível que uma nuvem caia na superfície terrestre e também não se dividem se atingirem um objeto. Ou seja, tratava-se de espuma artificial usada em cerimônias e outros eventos. Então, embora possa ter parecido uma coisa aterrorizante caindo do céu, descobriu-se que era apenas uma espuma inofensiva. Ainda assim, a surpresa que causou em todos ficaram registradas e marcadas na memória dos que presenciaram a cena. Isso mesmo, milhões deles caindo do céu, deixando uma área da Austrália infestada desses insetos. Imagine acordar pela manhã e encontrar casas, plantações e carros cobertos por uma camada espessa de teias com milhares de aranhas filhotes. Um verdadeiro pesadelo para quem sofre de aracnofobia. Ocorreu na Austrália em junho de 2023, causando danos generalizados. No entanto, essa invasão de baby-aranhas não é algo fora do normal.
Essas criaturinhas podem tecer finos fios de seda como paraquedas, que quando apanhados pelo vento, lhes permitem viajar através de grandes distâncias em migrações periódicas naturais. Tal fenômeno tem até nome, balonismo, já que as aranhas planam nas correntes de vento em seus pequenos balões de seda. Essas migrações costumam acontecer em dias de céu sem nuvens com uma ligeira brisa. É um espetáculo aterrorizante para os australianos, que as viram flutuando no ar como flocos de neve ou chovendo sobre suas cabeças como confetes. Eles também cobriram tudo com suas teias, transformando a paisagem em uma teia de aranha gigante. Esse cenário durou várias semanas, afetando partes de Nova Gales do Sul, Vitória e Queensland. Os especialistas disseram que a praga das aranhas não era incomum e que terminaria logo que o tempo mudasse e as aranhas morressem ou seguissem em frente. Eles também disseram que era um sinal de recuperação ecológica da biodiversidade. Mas para muitos australianos foi apenas mais um motivo para ter medo do que poderia cair do céu. Os residentes que capturaram a filmagem acreditaram que estavam testemunhando um OVNI caindo em direção à Terra. Uma bola de fogo acabou sendo na verdade um meteoro, um pedaço de rocha ou metal que entra na atmosfera da Terra em alta velocidade e acaba se queimando devido ao atrito. O meteoro da Virgínia Ocidental tinha aproximadamente 3 metros de diâmetro e pesava cerca de 4 toneladas. Viajava a cerca de 45 mil milhas por hora quando entrou na atmosfera e explodiu com uma força equivalente a 200 toneladas de TNT. A explosão criou um som sonoro alto que sacudiu janelas e abalou a superfície. Também espalhou fragmentos do meteoro por uma ampla área, alguns dos quais foram recuperados por algumas pessoas sortudas. O meteoro foi um evento raro e emocionante para os astrônomos entusiastas da área que analisam esses fenômenos. Eles concluíram que esse fenômeno em especial se deu origem de asteroides entre Marte e Júpiter e fazia parte de um objeto maior que desfez milhões de anos atrás. Mas nem todos foram convencidos pela explicação científica de alguns teóricos da conspiração e OVNIs. Os crentes alegaram que o meteoro era na verdade uma espaçonave alienígena que caiu ou foi derrubada pelos militares. Apontaram a ausência de detritos em algumas áreas e o formato estranho de alguns fragmentos como evidência de envolvimento extraterrestre. Agora iremos presenciar o misterioso banho de carne do Kentucky de 1876. Sim, você ouviu certo, pedaços de carne caindo do céu como granizo. Agora, como isso aconteceu, é um mistério. Isso intrigou cientistas e historiadores por mais de um século. A esposa de um fazendeiro chamada Sra. Crouch estava fazendo sabão em seu quintal quando percebeu algo estranho. Ela olhou para cima e viu pedaços de carne ao redor medindo aproximadamente 5 por 5 centímetros caindo do céu. Cobriam uma área de cerca de 100 por 50 metros e alguns deles pousaram em sua cerca e atraiu muita atenção da comunidade local e da mídia. Algumas pessoas vieram coletar amostras da carne, já outros a provavam por curiosidade, onde foi descrita com um sabor e odor desagradável. Também foi identificado como vários tipos de carne animal como cordeiro, veado, cavalo, urso e até mesmo humano. A origem do banho de carne continua sendo um mistério até hoje. Várias teorias foram propostas, mas nenhuma delas é conclusiva ou satisfatória. Uma das teorias é que a carne foi vomitada por um bando de abutres voando acima ou carregada por um forte vento de um matadouro ou campo de batalha próximo. A verdade pode nunca ser conhecida, mas uma coisa é certa: o banho de carne do Kentucky foi uma das coisas mais aterrorizantes que caíram do céu na história até os dias de hoje. Imagine acordar uma manhã e encontrar seu quintal coberto de sangue. Agora imagine o caos e a confusão como um dos seus piores pesadelos. Esta não é uma cena de um filme de terror, mas um fenômeno da vida real que aconteceu no Sri Lanka em 2012. Essa chuva vermelha no Sri Lanka foi relatada pela primeira vez em novembro de 2012, quando moradores de diversas aldeias presenciaram um aguaceiro avermelhado que durou por cerca de 15 minutos. A água da chuva coletada e os recipientes tiveram uma aparência e cheiro distintos de sangue. Algumas pessoas até alegaram que a chuva causou erupções cutâneas e irritações nos olhos, que deixaram as autoridades locais perplexas deste evento bizarro e enviou amostras da água da chuva para vários
Laboratórios para análise, os resultados foram ainda mais chocantes. A água da chuva continha células vivas que pareciam células sanguíneas, mas sem DNA. Alguns cientistas especularam que essas células eram de origem extraterrestre, possivelmente transportadas por um meteorito que explodiu na atmosfera. Já outros sugeriram que eram um tipo de alga ou fungo que crescia nas nuvens. No entanto, nenhuma dessas teorias poderia explicar como as células sobreviveram às altas temperaturas e à radiação UV na atmosfera, ou porque eles só apareceram em uma pequena área do Sri Lanka. O mistério ainda nos alude até hoje sobre como o sangue chegou, de onde veio ou por que aconteceu. Você já viu um feixe gigante de luz disparando do horizonte como um ponteiro laser cósmico? Não, é uma invasão alienígena ou um sinal do apocalipse a um pilar solar, um fenômeno natural que acontece quando cristais de gelo refletem a luz solar. Os pilares do Sol são ilusões de ótica que fazem parecer que há uma coluna vertical de luz que se estende do Sol ou de outras fontes brilhantes. Os pilares solares se formam quando o Sol está baixo, perto do nascer do Sol ou do pôr do Sol, e o ar está cheio de pequenos cristais de gelo que possuem faces planas e formatos hexagonais. Esses cristais agem como espelhos, refletindo a luz solar em diferentes direções. Parte da luz solar é refletida de volta aos nossos olhos, criando um ponto brilhante. Mas por que os cristais são orientados aleatoriamente? Alguns deles refletem a luz solar em um ângulo paralelo ao horizonte, o que cria um raio de luz que parece vertical, embora na verdade seja horizontal. Os pilares do Sol podem variar em cor, brilho e comprimento dependendo da posição do Sol, da forma e do tamanho dos cristais de gelo e das condições atmosféricas. Eles também podem mudar de cor à medida que o Sol se move no céu, passando de amarelo ao laranja até o vermelho. Os pilares do Sol não são realmente algo aterrorizantes que caem do céu, mas sim são lindas aos nossos olhos e não são prejudiciais ou perigoso, mas bastante inofensivo e deslumbrante. Nos encontramos durante uma manhã pacífica na Rússia, quando de repente um flash de luz brilhante aparece no céu. Você olha para cima e visualiza uma bola de fogo cruzando o horizonte, seguida por um forte estrondo que quebra a janela, causando um grande impacto. O que seria isso? Um míssil nuclear, um OVNI? Não, é apenas um meteoro que decidiu cair durante uma festa que aconteceu em fevereiro de 2013. Quando o Space Rock de 20 metros de largura entrou na atmosfera da Terra sobre a cidade de Chelyabinsk, estava viajando a uma velocidade impressionante de 19 km por segundo, ou cerca de 60 vezes mais rápido que uma bala no ar. O meteoro aqueceu e explodiu com uma força equivalente a cerca de 30 vezes a bomba de Hiroshima. A onda de choque danificou mais de 7.000 edifícios e feriu mais de 1.500 pessoas, principalmente devido a estilhaços de vidro e detritos. Esse meteoro foi o maior objeto natural registrado a atingir a Terra desde o evento Tunguska em 1908, que arrasou 2.000 km² de floresta siberiana. Felizmente ninguém morreu graças à sua elevada altitude e à baixa densidade populacional da área, mas ainda assim era um lembrete assustador das ameaças cósmicas que espreitam o planeta Terra. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, não se esqueça de apreciar sua beleza e maravilha, mas também esteja ciente de perigos potenciais que você nunca sabe quando pode encontrar. Dê uma olhada neste incidente bizarro que aconteceu na Rússia em 2019. Um grupo de padres ortodoxos russos decidiu despejar 70 litros de água benta de um avião sobre a cidade de Tavir na esperança de curar as pessoas de seus pecados. Os sacerdotes alegavam que estavam seguindo um antigo ritual, que supostamente abençoa grandes áreas de terra. Eles também adicionaram sal à água para torná-la mais pura e eficaz, porém nem todos ficaram felizes com esta chuva. Alguns moradores reclamaram que estavam assustados com o repentino respingo de água em suas janelas e telhados. Enquanto outros se preocupavam com o impacto ambiental dos resíduos, alguns até brincaram que os padres estavam tentando afogar os pecadores. A autoridade local disse que não foi informada sobre o voo e que investigaria se alguma lei teria sido violada. O padre defendeu suas ações dizendo que eles realizavam o ritual há vários anos, e que eles receberam feedback positivo das pessoas que também disseram ter testemunhado milagres como cura de doenças e melhora nas colheitas. Argumentavam que a água benta era inofensiva e benéfica e que poderia limpar a cidade de seus pecados.
O que caiu do céu deixou os cientistas sem palavras e um ser não identificado foi encontrado caindo em direção ao chão depois de flutuar no céu por várias horas. Multidões se reuniram com binóculos e câmeras para testemunhar uma figura quilômetros acima flutuando no ar. Eles viram um objeto brilhante que não tinha forma definida, mas quando conseguiram focalizá-lo com mais clareza, foi quando começou a cair em direção à Terra. Podemos ver uma fotografia do ser com grandes pernas de galinha. É o único registro capturado e logo após a figura desapareceu misteriosamente. O que você imagina ser? Talvez um ser alienígena? Várias perguntas surgiram perante essa situação. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. A seguir vamos conversar sobre anjos. Antes que você fique muito animado, não estamos falando sobre os mensageiros de Deus. Estamos falando de um tipo muito diferente de anjo que foi capturado pela câmera caindo do céu na Indonésia em 2012. O vídeo que foi viral na internet mostra um objeto brilhante descendo das nuvens e pousando no chão, causando um grande baque. O objeto parece uma figura humana com asas, parece estar inconsciente ou morto, pois fica imóvel na grama. O vídeo foi filmado por um segurança de um hotel de luxo em Jakarta. Ele afirmou que viu o anjo cair do céu e correu para ver como estava. Disse também ter uma sensação de calor ao tocá-lo e que tinha pulso, além de ouvir uma voz em sua cabeça dizendo para ele não ter medo. Então, o que era essa criatura misteriosa? Era realmente um anjo? Acontece que o anjo era na verdade uma farsa muito elaborada e convincente. Descobriu-se mais tarde que o anjo era na verdade um boneco em tamanho natural feita por uma empresa especializada na fabricação de bonecos realistas para diversos fins. A empresa confirmou que o boneco do vídeo era um de seus produtos e que a havia vendido para um cliente indonesiano. Imagine-se andando pela rua em um dia ensolarado, quando de repente algo molhado e viscoso te atinge e quando você vê um bagre no chão ainda se contorcendo. Você então se pergunta se está sonhando ou tendo uma alucinação ou talvez seria uma pegadinha? Mas não, isso é real. Na verdade aconteceu com Lisa Labrie, uma mulher da Filadélfia que foi atingida no rosto por um bagre que caiu do céu. Segundo os especialistas, a explicação mais provável é que uma ave de rapina, como uma águia, havia pescado o peixe em um rio próximo e estava sobrevoando a cidade quando deixou cair sua refeição. O peixe, que pesava cerca de 2 quilos e tinha 45 centímetros de comprimento, pousou na cabeça de Lisa com tanta força que a derrubou no chão. Ou talvez seria um fenômeno onde peixes ou outros animais aquáticos são levantados no ar por trombas de água ou outras condições meteorológicas. São transportados e caem em locais aleatórios. Às vezes esses eventos podem resultar em chuvas de peixes que cobrem grandes áreas e criam um espetáculo e tanto. Sempre que você sair de casa, lembre-se de olhar para cima e tomar cuidado com objetos que caem. Você nunca sabe o que pode te atingir. Essas pessoas estavam dirigindo em uma rodovia movimentada quando de repente um montante de dinheiro começou a chover do céu. Parece até um sonho tornando-se realidade. Porém, o que realmente aconteceu foi que um caminhão blindado derrubou tudo que transportava pela estrada, causando uma cena caótica de motoristas lutando para pegar todas as notas. De acordo com a patrulha rodoviária da Califórnia, o caminhão blindado carregava uma grande quantidade de dinheiro e de alguma forma perdeu a porta traseira, evitando que o dinheiro voasse para fora do veículo. Assim que o motorista viu o dinheiro voando, eles pararam o carro e correram para pegar o máximo que pudessem. A situação em si causou um grande engarrafamento e um risco até mesmo à segurança, pois alguns motoristas estavam desviando dos carros e caminhões para chegar ao dinheiro. A autoridade disse que pegar o dinheiro era crime e intimou as pessoas que o pegaram para devolvê-lo ou enfrentariam um processo. Eles acrescentaram que tinham evidências de vídeo e números de placas dos culpados. Esta não é a primeira vez que um caminhão blindado derrubou dinheiro em uma rodovia. Em 2018, um incidente semelhante aconteceu em Nova Jersey, onde os motoristas também pararam para pegar o dinheiro. Em 2019, outro caminhão blindado perdeu a carga de moedas em uma rodovia em Indiana, criando uma bagunça brilhante. Então, da próxima vez que você ver dinheiro caindo do céu, pense 2 vezes antes de se juntar à loucura. Talvez não valha a pena. Uma família de Nova York acordou uma manhã e avistou uma estranha substância roxa que havia caído do céu e encobria sua casa. A substância parecia um lodo espesso e pegajoso que se espalhou por todo o telhado, escorrendo pelas janelas, onde até mesmo os carros da família estavam cobertos.
Não se tinha ideia do que era ou de onde veio. Eles decidiram entrar em contato com um canal de notícias local para ver se poderiam ajudá-los a resolver o mistério. A equipe levou amostras da substância para um laboratório para realizarem teste. Eles também entrevistaram alguns dos vizinhos que disseram ter visto manchas roxas semelhantes em suas casas e carros. Com os resultados do laboratório, chegaram à conclusão que a substância era na verdade cocô de pássaro. Sim, você ouviu certo, mas não apenas cocô de pássaro qualquer, era cocô de pássaro de um rebanho de starlings, um tipo de pássaro que come frutas. E aparentemente comeram algumas frutas roxas, então sobrevoou a vizinhança deixando cair seus excrementos coloridos pelo caminho. A família ficou aliviada ao saber que a substância não era prejudicial ou tóxica, mas eles ainda estavam incomodados com a bagunça e disseram que tiveram que passar horas limpando suas casas e carros com água e sabão. Esta não é a primeira vez que pássaros causam estragos. Em 2017, um avião na Índia teve que fazer um pouso de emergência depois que um bando de pássaros bateu em seu motor e causou um incêndio. Em 2018, uma mulher processou a Disneylândia depois que ela alegou que contraiu uma infecção ocular causada por cocô de pássaro que pousou em seu rosto. Uma onda de calor extremo atingiu a Austrália. As temperaturas subiram para mais de 40 graus Celsius, o que foi demais para os morcegos lidarem com o extremo tempo quente e seco. Os morcegos são mamíferos que regulam a temperatura corporal suando e procuram sombra quando sentem necessidade, mas quando o ar está muito quente e muito seco, eles podem sofrer estresse térmico e desidratação, o que pode fazer com que percam a consciência e caiam de seus poleiros. Alguns deles podem até morrer antes de atingir o chão. Alguns morcegos chegaram a cair em um tanque de água escaldante e morreram queimados. Os trabalhadores da usina tiveram que usar redes e luvas para retirar os morcegos mortos do tanque. O fenômeno conhecido como chuva de morcegos assustou os moradores locais, os quais ao tentar resgatá-los ou removê-los do local foram arranhados e mordidos. Os morcegos são importantes para a polinização de plantas e controle de pragas, portanto perdê-las pode ter consequências graves para o ecossistema. O governo australiano e grupos conservacionistas têm tentado ajudar os morcegos sobreviventes, fornecendo-lhes água e sombra. Um som de batidas nas janelas durante uma tempestade é inconfundível, um lembrete não tão sutil da natureza. Mas sim se tratava de uma feroz tempestade de granizo na Espanha. A chuva de granizo foi tão forte que uma pessoa morreu, e até 50 pessoas ficaram feridas depois de ser atingido por pedras de granizo gigantes durante uma intensa tempestade na região da Catalunha. Moradores locais descreveram a cena como 10 minutos de terror. A intensa tempestade de granizo atingiu a cidade repentinamente com quantidades assustadoras grandes de pedras de granizo medindo até 12 centímetros de largura, fazendo com que as pessoas corressem para se proteger. O granizo é uma forma de precipitação gerada pelo congelamento de água em nuvem de elevada altitude. Sua formação ocorre em condições específicas na atmosfera, como baixas temperaturas. O granizo aumenta de tamanho à medida que coleta água em sua superfície e congela. Essa terrível chuva de granizo foi a maior em 20 anos na Espanha. Em um dia normal na Itália com belas paisagens com destaque para a deslumbrante culinária, você é surpreendido pelo vulcão ativo Monte Etna que decide entrar em erupção proporcionando uma exibição espetacular de larvas, fumaça e pedras. A erupção é tão poderosa que se forma uma enorme nuvem de detritos orgânicos no ar. Após essa erupção aconteceu o que poderíamos imaginar, encontrar milhares de pequenas pedras pretas pontiagudas cobrindo os telhados de casas, em ruas e jardins. É isso que aconteceu com os moradores de Padara, um vilarejo próximo à cratera do Monte Etna. Eles descreveram como uma chuva de pedras que durou vários minutos e fez um barulho alto ao atingir o chão. Felizmente ninguém ficou ferido, mas causou alguns transtornos e danos. As pedras eram tão pesadas que quebraram janelas e azulejos e estavam tão quentes que derreteram plásticos e borrachas. Os moradores tiveram que trabalhar duro para limpar a bagunça e retirar as pedras de suas propriedades. A erupção também forçou o fechamento temporário do aeroporto da Sicília. Quando a lava esfria rapidamente em contato com o ar ou a água,
formam o que chamamos de pedras pómes. Elas são rochas leves e porosas podendo flutuar na água e até voar no ar se transportados por ventos fortes ou explosões vulcânicas. Neste caso, as pedras foram misturadas com outras rochas mais pesadas e cinzas que foram ejetadas pelo vulcão enquanto viajavam no ar. Perderam altitude e velocidade até que finalmente caíram no chão como granizo, causando um susto e estragos aos moradores locais. Imagina um cenário apocalíptico em que começam a chover minhocas em vez de água, encontrar minhocas em todo canto no seu carro, na sua rua e até no seu cabelo. É isso que aconteceu com alguns residentes de uma cidade na China onde ocorreu um fenômeno bizarro de chuva de minhocas em março de 2023. De acordo com a mídia local, a cidade de Jinan na província de Shandong sofreu uma forte chuva misturada com minhocas. Os vermes tinham cerca de 3 centímetros de comprimento e pareciam minhocas. Eles foram vistos rastejando no chão, em veículos e nas roupas das pessoas. Algumas testemunhas capturaram vídeos da chuva de minhocas e postaram nas redes sociais, onde eles rapidamente se tornaram virais. Os espectadores ficaram chocados e enojados com a visão das criaturas viscosas caindo do céu. Alguns especularam que os vermes foram levantados por fortes ventos de campos ou rios próximos, enquanto outros brincaram que era um sinal do apocalipse. Mas como os vermes foram parar nas nuvens, segundo especialistas, existem duas hipóteses. Uma das possíveis explicações é que os vermes foram carregados por uma tromba d'água, que é um tornado que se forma sobre a água e suga qualquer coisa em seu caminho. A outra é que os vermes faziam parte da dieta de um pássaro e foram regurgitados ou caíram enquanto estavam no ar. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão, não se precipite em sair. A porta de um avião de carga abriu e o mesmo transportava 300 milhões de dólares em platina, ouro e diamantes, fazendo com que a carga caísse em direção ao solo. O avião então fez um pouso de emergência e os relatórios sugeriram que algumas barras de ouro foram espalhadas até 24 quilômetros de distância. A polícia isolou a pista e não está claro se foi um acidente ou uma tentativa deliberada de assalto. Imagine estar naquela pista e ver barras de ouro chovendo do céu. Parece até cena de um filme. Mas em vez de um pote de ouro no final de um arco-íris, é um avião de carga com defeito, espalhando seu conteúdo valioso. Mas pelo menos não era algo perigoso como meteoro ou detritos espaciais. As boas e velhas barras de ouro eram tudo que alguém poderia querer que caísse do céu. Todas as barras de ouro foram coletadas, nenhuma foi perdida. Esse incidente só serve para mostrar que nunca se sabe o que pode cair do céu. Quem sabe possamos presenciar um dia uma chuva dessa. Um objeto semelhante a um meteorito caiu do céu, deixando os moradores completamente perplexos. As autoridades confirmaram que um objeto pesando cerca de 3 quilos caiu, resultando em uma cratera de 30 centímetros de profundidade, causando um enorme som semelhante a uma explosão que ecoou por cerca de 1,5 km. Os moradores locais ficaram curiosos sobre o acidente. Correram para o local e ficaram surpresos ao ver o objeto enorme, que estava muito quente. Foi deixado então esfriar e depois levado à delegacia de polícia. Também foi testado em um laboratório particular que concluiu que a peça tinha metal, propriedades do germânio, platina, níquel e ferro. Por sorte, não causou nenhum dano às pessoas, não era algo perigoso como o meteoro. Somente mesmo o enorme susto e a dúvida de como aquele estranho objeto foi parar ali. Sim, da próxima vez, preste atenção ao sair de casa, não se esqueça de dar uma olhadinha para cima. Não custa ter o cuidado e atenção para não ser pego de surpresa de uma minhoca caindo do céu, ou se for seu dia de sorte grande, uma barra de ouro na sua frente. Esses foram alguns acontecimentos bizarros e intrigantes que aconteceram em vários lugares do mundo. Nos conte aqui nos comentários qual das situações mais te chamou a atenção e se você já presenciou algo estranho caindo do céu. Até o próximo vídeo!